amigos presentes. Boa noite, pessoal da internet que está nos acompanhando. Está tudo ok aí? Estamos... Boas-vindas ao pessoal. Não estiver ok, faz um joia. Aí já começa a leitura, ok? Carregou? Boa noite, novamente. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos iniciar mais uma palestra da nossa Escola Legislativa, né? Nosso Fórum sobre Saúde. Hoje, mais um tema super importante, né? Muito sensível nos dias atuais, que a gente vai falar sobre as prevenções da doença da próstata, né? E tive a oportunidade de bater um papo com o nosso palestrante, o Dr. Ricardo Miaoka. Dr. Ricardo Miaoka, perguntei o nome antes e errei depois, perguntei como é que falaria. Dr. Ricardo, ele é da faculdade da Unicamp, né, doutor? Da Universidade da Unicamp. Vou ler o currículo dele aqui, muito bacana. Membro da Sociedade Brasileira de Urologia e de Reprodução Humana e da Associação Americana de Urologia. Formado e residente pela Universidade de Campinas, com pós-graduação e aprimoramento em cirurgia minimamente invasiva na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, desde 2015. Doutor, desde 2015, em Ciências da Cirurgia. A gente conversa com um doutor ali, com potencial desse. Muito obrigado. Vamos iniciar a palestra para a gente poder já otimizar o nosso tempo, né? Antes de mais nada, só dizer a importância que nós estamos tendo com os nossos fóruns, né, para as pessoas que estão assistindo, a importância dessa informação para a nossa população. A gente tem um problema crônico no nosso país de saúde pública, né, e nós estamos tendo a oportunidade de levar essas informações que são de suma importância para a prevenção, para a nossa própria saúde, porque depois remediar é muito mais caro e para a nossa saúde não é a melhor opção, né? Então, doutor, por favor, eu vou deixar o senhor à vontade aqui com o microfone, aí o senhor pode iniciar a sua palestra. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Tá aqui, vamos iniciar, tá bom, pessoal? Obrigado. Fica bem à vontade. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Sei que não é muito fácil aqui, está no meio da semana à noite, né, para assistir uma exposição, mas de qualquer forma me sinto lisonjeado pela presença de vocês. Espero que eu possa trazer algumas informações novas e sintam-se à vontade se tiverem dúvidas ou quiserem externar curiosidade sobre o tema. Eu acho que é um tema de interesse de todos, sejam homens ou mulheres, porque as mulheres ou têm maridos, ou têm filhos, ou têm pais, né? E todos têm próstata. Então, antes de mais nada, queria só agradecer à Câmara Municipal de Atibaia e à Prefeitura, na pessoa do Lucas Cardoso, pela gentileza do convite, e também parabenizá-los, porque eu acho que essa campanha do Fórum de Saúde é uma campanha sensacional, tem um cunho social de extrema importância, então parabéns pela iniciativa. Bem, o tema que me foi pedido para falar aqui, então, eu acabei nomeando como atualidades nas doenças da próstata, mas eu queria dar acho que alguém aqui é da área de saúde? Não? Você é? Enfermeira? Perfeito. Então, talvez você tenha um entendimento um pouco mais fácil, mas eu vou tentar colocar numa linguagem bem digerível aí, para que todos possam aproveitar um pouco do que eu tenho para falar. Antes de falar, então, só sobre o tema especificamente, só vou esclarecer um pouco que há uma dúvida sobre o que faz o urologista. Quando a gente começa a crescer e escuta falar de urologista, todo mundo fica com uma ideia que o urologista é o ginecologista do homem, né? Não é bem isso. Na verdade, o urologista é o cirurgião do aparelho geniturinário. Então, a minha formação, como a de todos os urologistas, é cirúrgica. O pré-requisito para ser urologista é fazer uma residência em cirurgia, e daí uma das especialidades cirúrgicas possíveis é a urologia. Então, a nossa alçada de atuação vai em todas as patologias que envolvem de rim até a bexiga, até o aparelho genital, tanto de homens quanto de mulheres, como de idosos, como de criança. Isso inclui postectomia, que é a cirurgia de fimose, até uma cirurgia de transplante de rim, que é o que eu faço na Unicamp, por exemplo. Então, a gente tem uma gama de atuação bastante ampla, tá? Então, hoje, claro, o foco é falar um pouco sobre próstata, então eu vou me concentrar nisso. Bom, então, para que serve a próstata? A próstata é uma glândula que está localizada, acho que vocês conseguem ver ali no slide, entre a bexiga
e o começo do canal que a gente chama de uretra, que vai jogar a urina da bexiga para fora. A próstata, basicamente, ela tem duas funções. Ela produz um líquido que enriquece o sêmen, então, que são os espermatozoides que vão fertilizar o óvulo, e também ela tem um mecanismo, ela produz uma secreção que impede que o sêmen coagule, e ela participa do mecanismo de continência urinária, que é extremamente importante para o homem. Então, por isso também que nos tratamentos que vocês já devem ter ouvido falar, que às vezes vai tratar de câncer de próstata, existe algum risco de sequela que o paciente pode ficar com incontinência, perda de urina. Isso por causa disso, porque ele mexe uma parte que tem uma suma importância nesse mecanismo de segurar a urina, de conter a urina. As doenças da próstata, didaticamente, podem ser divididas em doenças benignas, que são aquelas que não são câncer, e as doenças malignas, que é o câncer da próstata. Eu vou falar rapidamente sobre as doenças benignas, só para vocês terem uma ideia do que se trata, mas o meu foco aqui, acho que hoje, é falar um pouco sobre câncer de próstata. Então, as doenças benignas, pode voltar um pouquinho, por favor. Uma delas são as prostatites. Todo os termo médico que acaba em ite, geralmente ele se refere a uma inflamação. Então, cistite é uma inflamação da bexiga, apendicite é uma inflamação do apêndice. Então, prostatite é uma inflamação da próstata. E essa inflamação ela pode ser de cunho, de origem, né, bacteriana ou não. Então, ela é inflamatória ou infecciosa. Infecciosa quando é causada por uma bactéria, aguda ou crônica quando ela está aguda quando ela tem sintomas muito exuberantes e crônica quando ela tem sintomas mais arrastados. Em geral, isso aqui a gente detecta com uma queixa do paciente, com às vezes desconforto entre o escroto ali e a região perianal, dificuldade para urinar, às vezes tem um quadro febril, e geralmente a gente trata com sintomáticos, anti-inflamatório e sempre com antibiótico quando é infecciosa. A outra condição benigna que merece salientar aqui é a hiperplasia benigna de próstata. Essa é a condição mais comum que acometem os homens a partir dos 40 anos de idade. Isso precisa ficar claro, porque o terror na cabeça dos homens a partir dos 40 anos é câncer de próstata. E é muito comum que quando você detecta um aumento da próstata volumétrico, imediatamente isso remeta à ideia de câncer. E isso não é correto. A grande maioria dos casos onde a próstata cresce, ela é um aumento benigno, é um aumento natural que ocorre ao longo do envolver da idade. Então, o fato dela aumentar não significa necessariamente que ela tem câncer. Então, o que acontece entre a hiperplasia benigna e o câncer de próstata, a única coincidência que eles têm é que eles acometem o mesmo órgão, que é a próstata, na mesma faixa etária que é a partir dos 40 anos. Mas são condições dissociadas, elas não têm relação causal. Então, a hiperplasia prostática, ela vai crescendo, ela vai aumentando o tamanho da próstata, e como o canal da urina passa no meio da glândula, esse crescimento pode levar a sintomas de dificuldade de urinar, porque estreita o canal. Então, o que são esses sintomas? Jato urinário mais fraco e mais fino, às vezes aquela dificuldade de iniciar o jato miccional, principalmente de manhã, então que é a hesitação para iniciar a micção, um aumento da frequência urinária, notadamente uma queixa muito frequente é noctúria, aumento da frequência urinária noturna, o paciente levanta à noite para urinar, sensação de resíduo após a micção, então ele urina e parece que não esvaziou completamente a bexiga, e o gotejamento no final da micção. Por não esvaziar completamente a bexiga, às vezes ele fica meio que gotejando. Esses são sintomas que na consulta o urologista deve fazer uma busca ativa por esses sintomas. Não basta perguntar ao paciente, você acha que você urina bem? Porque é muito frequente que ele responda, sim, eu urino bem, até demais. E aí está tudo bem e vamos tocar para frente. Por quê? Esses sintomas eles vão se instalando de forma insidiosa, vagarosamente. E o paciente ele vai entendendo aquilo como um processo normal. Então, no começo ele não levanta à noite, depois ele começa a levantar uma vez, dali alguns meses ele levanta duas, dali alguns meses ele levanta três. E ele não vai notando que isso está afetando a qualidade de vida dele. E afeta, porque muitas vezes ele não dorme direito. Então, ele acorda cansado. Então, ele vai piorando a produtividade dele. E isso, às vezes, é uma coisa que vai se instalando de forma lenta e não afeta claramente a qualidade de vida dele. Então, cabe muitas vezes ao médico inquirir o paciente de forma mais objetiva para saber se ele apresenta sintomas ou não. E como que é feito o tratamento dessa condição de hiperplasia benigna da próstata? A princípio, com tratamento farmacológico, remédio. Então, basicamente, tem duas classes de remédio que nós usamos. Uma são os alfa-bloqueadores, que o intuito desse tipo de medicação é relaxar a próstata. Então, a próstata ela tem um tônus muscular.
Essa medicação ela relaxa a próstata e, com isso, libera um pouco daquela compressão do canal que passa no meio dela. E os inibidores de 5-alfa-redutase, que é uma outra classe de medicação que tende a promover um encolhimento, uma redução do tamanho da próstata. Se isso falha, então o paciente, mesmo em uso de medicação, não está satisfeito ou desenvolve complicações, pode ser proposto, então, um tratamento cirúrgico. E aí o objetivo da cirurgia sempre é voltar a expandir aquele canal que está estreitado. Isso pode ser feito através de uma ressecção transuretral, que é uma, já devem ter ouvido falar, uma raspagem da próstata para aumentar novamente o túnel. Mais recentemente, há técnicas com laser, com diversos tipos de laser, não vou me entrar em detalhe aqui. E se a próstata tem uma dimensão muito maior, que essas técnicas menos agressivas são ineficazes, a gente faz uma adenomectomia, que é uma cirurgia que realmente tira o caroço inteiro da próstata. Muito bem, então, é isso que eu coloquei para vocês, são as condições de patologia benigna, não câncer. Agora eu gostaria de falar sobre câncer de próstata. Então, o câncer da próstata, ele é uma doença que ocorre mais frequentemente na zona periférica da glândula, então ela é no entorno da glândula, não no miolo dela, diferente da hiperplasia. A hiperplasia geralmente é o miolo que cresce. O câncer cresce na periferia da glândula. Ele pode aparecer em uma próstata absolutamente normal, então daí, porque eu vou chegar para falar mais sobre o toque retal, que é o fantasma aí do exame de próstata, mas ele pode ter um toque normal e ter câncer? Pode, e é uma situação mais frequente que a gente vê hoje, é o toque normal com câncer, e isso é fundamental, ele não dá sintomas na fase inicial. Isso tem que ficar claro como cristal. Por quê? Porque muitos homens falam, bom, eu não sinto nada, por que eu tenho que examinar minha próstata? Porque hoje, 90% do diagnóstico que nós fazemos, o paciente é absolutamente assintomático. E como eu vou demonstrar para vocês, a doença ela é muito prevalente na população masculina. Ele é um tumor que acomete 15% dos homens. 15% dos homens é 1 em cada 6. Ele leva ao óbito 1/4 dos homens diagnosticados. Então, ele é um problema de saúde pública. Por isso que a gente faz busca ativa. O que nós fazemos é um rastreamento, como se faz com câncer de mama para a mulher. Você não pode esperar dar sintoma. Quando dá sintoma, a doença geralmente já está avançada. Então, a gente vai atrás da doença. Isso chama-se rastreamento. Pode ir passando agora, acho que são 4. Então, qual que é a relevância do câncer de próstata? Ele é o segundo câncer mais frequente entre os homens após os tumores de pele, que são esses tumores que são de falso tratamento. 25% dos portadores de câncer de próstata vão morrer pela doença, que é uma morte de câncer específica. Quando os sintomas se manifestam e é por causa do tumor de próstata, quase que a totalidade dos casos já está numa fase adiantada. Então, geralmente, a gente não consegue mais curar o doente. Por isso que não pode esperar ter sintoma. E daí, por isso que a gente faz a busca ativa, porque muitas vezes os sintomas se sobrepõem ao da hiperplasia benigna, que eu expliquei anteriormente. Então, como fazer essa distinção? Tem que ir no médico, tem que colher PSA, tem que fazer exame de toque. Não é possível prevenir a doença. Isso eu vou explicar porque as campanhas sempre falam em prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata, o principal fator de risco para ele se desenvolver é a sua predisposição genética. Eu não tenho como mudar a genética de nenhum paciente. Então, a gente não consegue prevenir, eu consigo diagnosticar precocemente. Por isso que a gente faz rastreamento, como no câncer de mama. Então, em vez de você fazer, às vezes, uma mastectomia na mulher, você faz uma quadrantépica, você pegou o tumor bem inicial. Na próstata, a mesma coisa. Você pega o tumor bem inicial, você trata ele antes dele sair da próstata. Então, você cura o paciente. Essa, felizmente, é a situação hoje para 90% dos casos. Como eu disse. Pode passar. Bom, eu vou dar só para vocês continuarem vendo a importância. As estimativas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, para 2019, era de 68 mil casos novos no Brasil. Pode passar. A estimativa da OMS é mais pessimista, 85 mil casos novos em 2019. Pode passar. Esses são dados da associação, não lembro do P, mas é uma outra instituição de câncer para 2019, uma estimativa próxima da OMS, 85 mil casos novos. Você vê que para os homens ele ganha de câncer coloretal, câncer de pulmão, câncer de estômago, então ele é o principal câncer no sexo masculino. E essa aqui
é uma estimativa da American Cancer Society, mostrando que o tumor de próstata, vocês veem lá na primeira tabela, ele é o segundo mais prevalente, ele é o segundo mais letal e é o mais prevalente na tabela aqui de baixo. Então, ele é o tumor mais comum e ele só não é mais letal que o câncer de pulmão. Quais são os fatores de risco? Quem tem mais risco para ter câncer de próstata? Principalmente aqueles que têm histórico familiar. Então, se você tem um parente de primeiro grau acometido, teoricamente sua chance é o dobro de desenvolver a doença. Se você tem 2 parentes acometidos, sua chance vai para 6 vezes acima da população normal. Os pacientes de raça negra, de etnia negra, têm mais chance de ter câncer de próstata. Isso é um dado estatístico. Assim como pacientes de origem nipônica, como o meu caso, tem mais chance de ter tumores do trato gastrointestinal. Então, isso é uma questão de etnia. Por isso, pacientes com obesidade são considerados de maior risco, e isso está vinculado a hábitos alimentares, principalmente ingesta de gordura em excesso. Então, esses pacientes que a gente considera de alto risco devem começar o rastreamento mais cedo, em geral a partir de 40, 45 anos de idade. Então, esse aqui é só um gráfico para mostrar como a mortalidade aqui por 100 mil habitantes, que está aqui no eixo Y, ela quase que segue uma reta, pode clicar mais uma vez, ela quase que fica uma reta ali, você vê uma correlação linear com o consumo de gordura animal per capita. Então, quanto mais gordura animal se consome, teoricamente, mais mortalidade de câncer de próstata se observa em diversos países. Qual a recomendação atual hoje da Sociedade Brasileira de Urologia, então, para o rastreamento? É o que eu coloquei para vocês. Homens sem antecedente familiar, que não tem ascendência negra, que não tem parentes acometidos, em teoria, podem começar o screening a partir de 50 anos. Aqueles que são considerados como portadores de fator de risco, a partir dos 45 anos. Eu tomo a liberdade aqui de fazer uma observação. Eu, particularmente, recomendo que meus pacientes comecem o rastreamento com 45 anos. E os de muito alto risco com 40. Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de diagnosticar alguns casos em pacientes de baixo risco entre 45 e 50 anos. Casos esses que tivessem aguardado 2, 3 anos, talvez não fossem curáveis no momento do diagnóstico. Então, a minha sugestão para vocês é que, se não tem fator de risco, vão procurar o urologista a partir dos 45 anos. Bem, como que é feito, então, o diagnóstico dessa doença, do câncer de próstata? Basicamente, história clínica para identificar os fatores de risco, o famoso toque retal, e eu vou explicar o porquê que se faz o tal do toque retal, e a dosagem de um marcador sanguíneo, um exame de sangue, que se chama PSA, que é uma sigla que significa antígeno prostático específico. Ele é um marcador que só é produzido pela próstata, e ele aumenta nas situações de câncer. Então, é ele que dá o alarme para eventualmente haver uma doença oculta, e que aí a gente vai em busca do diagnóstico. Então, por que o toque é tão importante? 20% dos casos de câncer de próstata podem ser diagnosticados exclusivamente por alteração no toque. Então, às vezes, o paciente pode ter um PSA normal e já ter uma alteração no toque. Inclusive, existe um subtipo de tumor de próstata que é extremamente agressivo, a gente chama de anaplásico, que ele se prolifera rapidamente e ele é tão indiferenciado que ele não produz PSA. Então, já respondendo a pergunta que alguns pacientes me fazem, né, mas não dá para fazer só aquele exame de sangue, que é mais tranquilo, e aí se vier alterado, faz o toque, não dá para abrir mão. A gente só tem 2 ferramentas para diagnosticar a lesão. Se a gente for abrir mão de uma ferramenta, é que nem jogar uma moeda para cima. Se der cara, a gente segue em frente, se der coroa, a gente para. Então, não dá para abrir mão do exame de toque retal, correto? Então, por que se faz o exame? Como eu disse para vocês, aqui no slide da direita, vocês veem que, lembre que eu falei que a doença, o câncer, ele é periférico, ele está no entorno da glândula. E a glândula, ela está encravada dentro da pequena pelve, então ela fica cercada pelo arcabouço ósseo da pelve. Não tem como acessar a próstata se não for por meio transretal. Então, e isso leva a uma... Então, aqui na esquerda, vocês veem como fica de fácil acesso para a polpa digital, sentir toda a face posterior da glândula. E isso leva a uma outra dúvida. É muito comum que os pacientes venham no consultório com queixas de doenças retais ou perianais, tipo hemorroida. Porque o urologista, ele é lembrado, ele fica famoso por causa do toque retal. Mas o toque retal, para nós, ele serve única e exclusivamente para chegar na próstata. Ele é só uma porta. Então, as patologias anais ou perianais, elas são de alçada
de outro especialista, que é o proctologista. Então, essa é uma confusão que é meio frequente, então é só em nível de explanação para vocês. Bem, então, e o que é o tal do PSA? O PSA, então, é uma enzima, uma glicoproteína que é produzida exclusivamente pela próstata, ajuda na liquefação do sêmen e é um marcador de alterações de próstata. Então, como vocês podem ver aqui na tabela abaixo, conforme vai subindo os níveis de PSA, a incidência de câncer de próstata vai acompanhando. Então, se vocês vão no urologista e ele fala que você tem um PSA baixo, isso é um bom sinal. Quanto mais baixo o teu PSA, menos sugestivo é que você tem uma doença oculta ali. Agora, os níveis de PSA, eles variam conforme idade, então ele tende a aumentar com a idade e com o tamanho da próstata. Então, às vezes a gente vai pegar pacientes jovens que têm uma próstata maior, porque é uma tendência genética dele, ele vai ter um PSA um pouco mais aumentado, e às vezes até mais aumentado do que se esperaria para a faixa etária dele. Então, cabe ao urologista identificar se aquilo é uma situação fisiológica para aquele paciente, ou se de repente pode haver um câncer oculto que ele tem que diagnosticar. Então, aqui, essa é uma tabela que faz um cruzamento dos níveis de PSA com alteração de toque. Então, vocês podem ver que a melhor a situação que a gente consegue confluir as duas coisas, que é o toque alterado com o PSA bem alterado, é quase que 100% diagnóstico de câncer de próstata. Então, por isso que não dá para abrir mão, porque um se soma ao outro no valor preditivo positivo da pesquisa. Correto? Muito bem, então, pode seguir. O diagnóstico, então, diante de um toque que você considera suspeito, tocou o paciente, a próstata meio alterada, ou tem um nódulo, ela tem consistência pétrea, ou se o PSA está mais elevado do que se espera para aquele paciente, por causa do tamanho da próstata ou da faixa etária, o meio de confirmar o diagnóstico através de biópsia. Biópsia é ir lá e tirar um fragmento da próstata, ou no caso aqui a gente tira hoje pelo menos 12 fragmentos da próstata, e faz uma análise anatomopatológica. É isso que dá o diagnóstico de câncer de próstata. Então tem que ficar claro que, se o toque está alterado, você tem câncer de próstata? Não, necessariamente. Se o meu PSA está muito elevado, eu tenho câncer de próstata? Não necessariamente. Eles são a fumaça, eles não são o fogo. Quem fecha diagnóstico da doença é biópsia. Então, tudo isso é um rastreamento, como eu disse no começo, para decidir quem merece biopsiar ou não. Hoje a gente tem uma ferramenta que fica entre as duas coisas, e é muito bom isso, porque a biópsia de próstata, ela é de certa forma um pouco agressiva, porque ela é feita através de um probe transretal. Então, geralmente esse exame é feito sob sedação, e aí ele vai disparando, vai mapeando a próstata, tirando fragmentos das diversas regiões. Então, não é uma biópsia tranco, você não vai tirar uma pintinha da mão. É um exame, de certa forma, desagradável, e que tem seus riscos de complicação, inclusive prostatite, que eu falei no começo. A própria biópsia, a manipulação da próstata, pode levar a um quadro de prostatite aguda. Então tem que ser muito criterioso, porque senão você sai biopsiando todo mundo, de forma desnecessária. Então a ressonância hoje é uma ferramenta que fica quando você não está convicto que aquele paciente merece uma biópsia. Não é qualquer o paciente que vem com PSA de 50, que é extremamente aumentado. Esse paciente não tem como você se abster de biopsiá-lo. Mas o paciente que vem com que seria um normal para ele, por exemplo, um PSA de 1,5, ele vem com 3, 3,2, será que ele já merece uma biópsia de cara? Né? Será que eu não vou agredir ele mais do que para vir um resultado normal? Então, a ressonância cabe aí. O exame de ressonância hoje, ele criou uma classificação que dá um risco daquele paciente estar com uma doença oculta. Então, ele pode influenciar na minha decisão de seguir em frente com a biópsia ou, de repente, ser um pouco mais conservador e, quem sabe, fazer um controle de PSA e observar a cinética disso aí para ver se realmente merece ou não. Então, esse é um exemplo de como é feita a biópsia, através de um probe transretal, e aí esse probe vai mapeando a próstata e, através dele, a agulha vai amostrando a próstata, tá certo? E aí por quê? Porque se confirma que existe o câncer na próstata, esse exame anatomopatológico dá o grau de agressividade. Essa escala de Gleason, que eu exemplifiquei aqui, são notas de agressividade. Então, nem todo tumor de próstata é igual. Como todos os cânceres, na verdade, em todos os órgãos. Tem cânceres menos agressivos e cânceres mais agressivos. E isso é importante a gente saber, para saber com que armamentário você vai tentar combater a doença. Quanto mais agressivo for a doença, às vezes mais agressivo você tem que ser no tratamento. Então, isso é só um exemplo de como sai o laudo da ressonância da próstata. Ela dá uma nota de 1 a 5, então, a partir do PIRADS, né, que é essa nota, 3 para 5, vai aumentando
probabilidade de doença. Então, quem tem um PIRADS 3, 4 ou 5, provavelmente é um paciente que vai merecer progredir para uma biópsia para ratificar o diagnóstico. Bom, uma vez que é feito o diagnóstico, então você dá a notícia que o paciente tem câncer de próstata. A próxima etapa é o quê? Tratar. O tratamento varia conforme o estadiamento. O estadiamento quer dizer até onde esse câncer chega. Ele está restrito à próstata? Ele já cometeu gânglio, linfonodos? Ele já se disseminou para outras partes do corpo, principalmente osso? Isso muda a proposta de tratamento. Então, enquanto a doença está contida somente na próstata ou em gânglios que são passíveis de tratamento, a doença é curável. Depois, ela não é mais curável, ela passa a ter tratamento paliativo. Então, o estadiamento tenta determinar isso. Ou ele está localizado só na próstata, ou ele envolve já órgãos vizinhos, ou tem metástase para linfonodos regionais, ou já a doença já realmente se disseminou e tornou-se uma doença sistêmica. E aí tem uma gama de tratamentos que se propõem a trazer a cura ou o controle da doença para os pacientes. Então, como eu disse, os tumores, eles têm diferentes graus de agressividade. Então, se você entender que às vezes, então eu vou exemplificar para vocês entenderem como são situações distintas. Pensem num paciente que tem 79 anos de idade, que já infartou 2 vezes, que toma S, que toma anticoagulante, que é acamado, que tem uma prótese de quadril, que é obeso, que já foi operado 3 vezes na barriga por outros motivos. Ele é um péssimo candidato cirúrgico. Ele é extremamente de alto risco para ter uma complicação intraoperatória. E aí você descobre que ele tem um tumor que daqueles 12 fragmentos que você tirou, 1 tem doença. E naquela nota de agressividade de 6 a 10, ele tem 1 nota 6. Veja, a doença não vai causar mal para ele, não vai dar tempo. Ele provavelmente vai falecer de outro motivo, que não o câncer. O câncer é o menor dos problemas dele. Então, nós, no papel de médicos, não podemos causar mais mal do que a própria doença. Então, nessa situação, vale a pena fazer o quê, às vezes? Só vigiar o paciente, acompanhá-lo. Então, tem critérios hoje, dentro da situação de biópsia, PSA, etc., que a gente pode propor vigilância ativa. Você não intervém no tumor, você vai acompanhando ele. Por quê? Porque você entende que a progressão da doença vai ser tão longa que aquilo não vai dar tempo de trazer mal para o paciente. Claro que isso aqui geralmente são pacientes mais idosos e que têm doenças muito pouco agressivas, né? Outras tecnologias é o HIFU, que é o ultrassom de alta intensidade. Isso é uma tecnologia nova que veio para o Brasil mais recentemente. No mundo inteiro ainda é um pouco inicial essa terapia, mas é uma terapia que ela meio que queima a próstata com ondas de ultrassom. Tem indicação restrita para tumores também de pequena agressividade. É um tratamento interessante porque tem muito baixa morbidade, mas ainda os resultados com cura, eles são incertos. Então, eu considero uma terapia que tem que ser reservada para um nicho muito específico de pacientes. Esse é o tratamento clássico para quem tem doença localizada, prostatectomia radical, é a cirurgia. Então, na cirurgia da prostatectomia, o que a gente faz é remover a glândula como um todo, glândula prostática e as vesículas seminais. Eu vou mostrar depois uma foto de um espécime para vocês entenderem o que é. E isso pode ser feito de várias maneiras. Com cirurgia tradicional, que é a cirurgia aberta, onde a gente fazia um corte infraumbilical ou uma incisão como da cesariana, uma Phanein-Steel. Depois, numa segunda etapa, começou a se fazer isso por laparoscopia, por furinhos, igual opera com a vesícula biliar. E um pouco mais recentemente, a laparoscopia assistida por robô, que é a cirurgia robótica. Essa hoje, na minha opinião, é a melhor técnica cirúrgica que existe para tirar a glândula. Acessar a glândula, como eu disse, é muito difícil, ela está num cone ósseo, então a gente trabalha num buraco. E o robô trouxe uma possibilidade de destreza cirúrgica e visualização do campo que está acima, na minha opinião, da laparoscopia, como a gente entendia anteriormente. Eu depois vou mostrar um vídeo para vocês entenderem um pouco o que é essa cirurgia robótica, no conceito dela. Se não for operar, outra opção é fazer radioterapia. Então, para aqueles candidatos que são péssimos candidatos cirúrgicos, ou por comorbidade ou risco, né, anestésico cirúrgico, existe a radioterapia, que pode ser feita por via externa, que a máquina ela emite ondas de raio e ela, entre aspas, queima o órgão e a doença junto, né, óbvio. Hoje as técnicas de radioterapia avançaram muito, porque antes ela queimava a próstata, queimava tudo que estava em volta da próstata também, reto, bexiga, então assim, curava a doença e deixava o paciente cheio de sequela. Então, hoje, a radioterapia melhorou muito o mapeamento e a concentração dos feixes de raio somente no órgão-alvo. Então, melhorou muito.
Então, ela pode ser feita de forma externa ou de forma interna, que é a braquiterapia. A braquiterapia é implante de sementes radioativas na próstata. Então, seria uma braquiterapia interna, ou ela pode ser associada. Pacientes que são jovens, mais jovens, têm uma expectativa de vida longa e têm chance de cura, preferencialmente, minha opinião, devem recorrer à cirurgia. Por quê? Porque na eventualidade de ter uma recorrência da doença, você pode lançar mão da radioterapia. Se você começa irradiando o paciente, dificilmente você vai operá-lo depois, porque a radioterapia altera muito a condição cirúrgica daquele paciente. Então, torna-se uma cirurgia de muito mais risco para recuperação funcional, etc. Então, eu acho que é uma ordem mais lógica propor cirurgia para pacientes que têm uma expectativa de vida longa e que têm alta chance de cura por ter um tumor localizado. Saindo dessas terapias, a gente começa a entrar nas opções para doença avançada, doença que a gente já não tem mais perspectiva de cura. E aí entram aí bloqueio androgênico. O tumor de próstata ele é alimentado pelo hormônio masculino, pela testosterona. Então, uma das medidas que a gente toma para conter a doença é como se fosse uma castração química do paciente, que isso pode ser feito com injeção, com medicamento, ou com uma castração cirúrgica mesmo, com uma raspagem do tecido do testículo. O objetivo é jogar a testosterona lá para baixo. E isso tende a brecar a evolução do tumor, e a gente acompanha isso com a queda do PSA. Então, como eu disse, pode ser feito com orquiectomia cirúrgica ou com medicamentos, e aí, em última linha, vão entrar os quimioterápicos. E aí a gente já está falando de doença realmente avançada. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a prostatectomia radical, que é a minha área de atuação como cirurgião. Pode passar? Então, só lembrando esse gráfico aqui da esquerda, para vocês lembrarem onde está localizada a próstata, né? Ela está localizada entre a bexiga e passa o canal por dentro dela e o canal se continua para o pênis. Então, se eu tiro a glândula, como está mostrado aqui no slide à direita, a glândula e as vesículas seminais, eu tenho que refazer o canal entre a bexiga e a ponta da uretra, para o paciente voltar a urinar pelo pênis, correto? Então, vocês devem imaginar, como eu disse, a gente trabalha num cone ósseo. Então, não é a tarefa mais fácil do mundo fazer uma costura que não vaze urina. Vocês entendem? Então, essa que é o desafio da cirurgia de câncer de próstata. Lembrem-se também, ao mesmo tempo que tem que se remover a glândula por completo, eu tenho que tomar cuidado para não lesionar os mecanismos que vão participar da continência do paciente, justamente para tentar manter a melhor qualidade de vida para ele no pós-operatório. Então, essa é a peça que é retirada, não importa a técnica que se use. Técnica aberta, laparoscopia ou robótica, o objetivo sempre é extirpar a glândula por completo, junto com as vesículas seminais e com a ampola dos dutos deferentes. Tirou a próstata, aí algumas perguntas que os pacientes fazem de curiosidade, né? O que de pior pode acontecer? Quais são as morbidades relacionadas à cirurgia? E aí eu vou falar que não é só a cirurgia, a radioterapia também. O risco de incontinência, né, de perda urinária involuntária. Hoje o risco está muito minimizado com esses avanços tecnológicos, tanto para a radioterapia quanto a cirurgia. Eu diria que hoje é menos de 5% dos casos que ficam com algum grau de incontinência. E a outra coisa que a população masculina teme é a disfunção erétil. Por quê? A próstata ela repousa sobre como se fosse um trilho que corre por baixo dela, que é um trilho bem fininho, e esse trilho é o que compõe o feixe neurovascular, que leva tanto a irrigação quanto a inervação para o pênis conseguir ter ereção. Então, como ela repousa sobre esse mecanismo, é um mecanismo muito delicado, daí que advém o risco de você, na extração cirúrgica ou na irradiação, acabar danificando esse circuito, e aí no pós-operatório ou no pós-radioterapia, acabar desenvolvendo um quadro de disfunção erétil. Hoje, novamente, como a tecnologia avançou muito, isso caiu muito, mas as estatísticas em trabalhos médicos, elas variam muito, de 20% até 70%. Então, depende muito mais do tipo de técnica que você usa, de como transcorre a cirurgia e da condição de função erétil do paciente antes do tratamento. Claro, né? Também o paciente não pode esperar que vai operar, vai ficar melhor. Mas se ele já tem algum déficit de função, ele provavelmente tem mais dificuldade de manter aquilo no pós-operatório. Então, aqui é uma foto só para vocês terem uma ideia do que é uma cirurgia laparoscópica. Então, a cabeça do doente está virada para a esquerda. Então, você veja que são feitos furinhos, né, dentro da cavidade abdominal. Essa cavidade abdominal ela é insuflada com gás carbônico, como toda cirurgia laparoscópica, porque ela cria um espaço que, na realidade, não existe, né?
Dentro do abdômen não tem espaço livre, a gente cria esse espaço injetando gás carbônico. E aí ele estufa o abdômen do paciente, a gente passa portais, né, vocês estão vendo aqui, tem 5 portais, que é como se fossem uns pregos mesmo de metal, são cânulas, e aí através dessas cânulas a gente introduz instrumentos bem delicados e uma câmera. Então, por que isso aqui favorece uma cirurgia que é feita na pelve? Porque a câmera vai lá dentro, é melhor do que você olhar por fora. Ela te dá uma visão mais próxima do órgão-alvo. Qual que é a vantagem, então, da laparoscopia? Ela é minimamente invasiva. Ela já não faz aquele corte que abre a barriga, expõe, tem que pôr retrator, etc. Ela faz furos. Ela permite um aumento da imagem melhor. Ela permite mais delicadeza na hora de reconstruir. A dificuldade aqui é a ergonomia. Vejam que a posição do cirurgião nessa cirurgia, a gente fica desconfortável um pouco, porque a gente fica um pouco arqueado e a gente tem que contar com 2 auxiliares, vocês veem? Então é uma cirurgia trabalhosa, mas que tem ótimo resultado para esse tipo de patologia. E aí eu vou mostrar um vídeo, ainda não, só para explicar um pouquinho, isso aqui não é propaganda não, viu, porque o Da Vinci é o nome que se deu para esse robô que é disponível hoje, que é utilizado, a urologia certamente é a especialidade médica cirúrgica que mais faz uso do robô, justamente porque ele se presta, a grande vantagem dele é poder trabalhar dentro da pelve. Quem mais opera a pelve é a urologia. Então, esse robô ele é fabricado por uma empresa que chama Intuitive, que é uma empresa norte-americana, e eles detêm a patente do robô, então por isso que não é propaganda, só tem eles no mercado. Pelo menos até os próximos 1 ou 2 anos eles detêm a patente. Então, hoje o Da Vinci já está numa outra versão, que é no SS. Esse é um vídeo mais antigo, mas foi o que eu consegui puxar da internet. Isso aqui está no YouTube, viu? Quem quiser ver, aqui eu trouxe para vocês poderem ter contato um pouco com a ideia do que é a cirurgia robótica, mas é um vídeo que tem acesso público no YouTube. Tá? Então, foi dado esse nome, Da Vinci. E eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver a mostra que está tendo do Da Vinci em São Paulo. Se não tiveram, vocês estão mais perto do que eu, que vim de Campinas, sugiro fortemente que vocês vão, porque está no MIS, no Museu de Imagem e Som, em São Paulo. Eu acho imperdível a mostra. O Leonardo da Vinci, acho que não vai ter outro ser humano igual ele. Tamanho brilhantismo dele. Escritor, escultor, pintor, estrategista. Então, ele era realmente brilhante. E um incansável pelo conhecimento, pelo desenvolvimento de maquinário, por novas ideias. Então, eu não consigo. Depois de ver essa amostra, eu fiquei mais convencido que esse é o melhor nome que podia ter sido dado para o robô, porque é uma máquina de uma engenhosidade sem igual, na minha opinião. E eu vou mostrar o vídeo um pouquinho para vocês, vou explicando para ver se vocês entendem a ideia do que é a cirurgia robótica e depois a gente pode esclarecer dúvidas se vocês tiverem. Vou baixar um pouquinho. Então, aqui o cirurgião ele não trabalha no campo cirúrgico, ele trabalha num console. Então ele não está no paciente mais, ele está fora. Você pode estar até em outra sala. É o robô que está acoplado no paciente. Então, vocês veem que os braços robóticos eles são introduzidos por aquelas mesmas cânulas da laparoscopia. Mas olha a comodidade que o cirurgião opera. Ele está sentado e ele põe a visão numa ocular que dá uma visão 3D. A câmera do robô ela tem 2 óticas independentes, por direita e esquerda. Então você vê profundidade, coisa que na laparoscopia não tem. Ela é biplanar. Então, tudo que o cirurgião faz no console, o robô reproduz dentro da cavidade. Qual é a diferença? Na laparoscopia, a pinça é que nem uma patinha de caranguejo, assim. Eu que tenho que fazer um movimento aqui fora para ela dançar lá dentro, mas ela não tem movimento de punho, a gente chama de wrist. O robô dá. O robô ele reproduz fielmente o que você faz fora no console, tá vendo? Então ele dá 7 graus de movimento intracavitário. Então, para uma cirurgia reconstrutiva, como é o caso da prostatectomia, isso é brilhante, porque você consegue dar ponto com muita precisão, como se você tivesse com o negócio aqui na sua face, né? Então você vai fazendo cirurgia, claro que você tem que ter assistente em campo, né? Porque aí ele vai te auxiliando se ocorrer algum imprevisto. Mas a grande vantagem é que você faz uma laparoscopia com mais precisão, na verdade. Então eu viria isso. A vantagem da cirurgia robótica hoje é menor tempo cirúrgico, porque você consegue executar os movimentos com mais destreza e mais rapidez.
menos sangramento, por ser uma técnica mais precisa. Por conta disso, e por ser por via laparoscópica, tem uma recuperação mais rápida. Os trabalhos atuais têm mostrado melhores resultados funcionais, e aí eu estou falando em relação à continência urinária e disfunção erétil, e equivalência oncológica. Toda nova tecnologia que se propõe tratar doenças cancerosas, ela tem que se mostrar, no mínimo, igualmente eficaz para curar o câncer, porque é a função número 1 do tratamento, é controle oncológico. A questão de manter essas questões, evitar sequela, parece agressivo falar isso, mas ela é secundário, você precisa curar o paciente. Então, todo tratamento que vem para o mercado, ele primeiro tem que mostrar a equivalência oncológica, e depois se mostrar igual ou superior nos demais quesitos, né? E eu acredito que a cirurgia robótica ela está se firmando no sentido do tratamento do câncer de próstata localizado. E as dificuldades relacionadas à cirurgia robótica, custo elevado, como toda tecnologia, né? Então, o robô ele tem um investimento muito alto, não só para compra, mas também para manutenção dele. Então, ele acaba ficando... No Brasil, hoje, ele já deu uma pulverizada. A gente já tem robôs no Nordeste, no Sul, já temos fora de São Paulo. São Paulo tem vários, já tem mais de 30 robôs, se não me engano. Mas já temos em Campinas, temos em Ribeirão Preto agora, então ele está pulverizando. Mas ainda tem um custo elevado. Então, a disponibilidade da tecnologia ela é mais reservada a centros maiores, que têm volume maior, e ela requer treinamento. Não é uma coisa que é sentar ali e brincar de videogame. Ela tem todo um treinamento que é feito e de forma muito controlada para que não haja acidentes, né? Principalmente porque o cirurgião não está em campo, né? O cirurgião está no console, está dentro da sala cirúrgica, mas ele não tem acesso imediato ao paciente. Então, tem que ser uma coisa muito bem treinada e programada. Acho que é isso. Eu quis dar uma visão geral para vocês das doenças da próstata, né? Acho que esclarecer algumas dúvidas e curiosidades sobre o câncer e trazer um pouco mais do que teve de avanço em relação ao tratamento. Eu não sei se tiver tempo para pergunta, Lucas, se tiver alguém com curiosidade, quiser perguntar. Fiquem à vontade. Então, por isso que o termo prevenção nesse sentido, Lucas, ele não é completamente acurado, né? O certo seria rastreamento, screening. Prevenção, ela pode ser feita quando o homem adquire bons hábitos de vida. Na verdade, isso vale para todas as doenças neoplásicas, todas as doenças malignas. Então, esses bons hábitos, né, de manutenção do peso para sua estatura, prevenção, evitando uma dieta muito rica em gordura animal, que aí sim tem uma associação com mortalidade por câncer. Obrigado. Então, bons hábitos de vida em geral, evitar fumo, etc. Então, isso sim, aí você está de fato prevenindo, né? Agora, as campanhas que nós fazemos e a convocação dos pacientes para virem ao consultório urológico, elas têm uma função de rastreamento. Praticamente todos os pacientes hoje que a gente pega no consultório, a gente oferece tratamento curativo, viu, Lucas? É difícil. Os casos que eu lembro, assim, que a gente tem de tumores mais avançados de próstata, por exemplo, a gente tem pegado, às vezes, na Unicamp, que a gente atende uma população às vezes, com um acesso à saúde pior, né? E aí, por isso que, às vezes, retarda a diagnóstico e acaba evoluindo a doença, e que vem encaminhado, às vezes, de outras cidades ou estado. Mas no consultório privado, por isso que eu falo, quem tem acesso à saúde privada não tem desculpa para não fazer esse rastreamento. É que nem a gente faz prevenção cardiológica, né? Vai lá, faz o eletro, faz teste de esteira, o que o seu cardiologista pedir, dosa triglicérides, colesterol, etc. Por quê? Porque você não quer ter um infarto, de repente. Então, acho que segue na mesma lógica. Eu acho que o homem, para a saúde masculina, se você se propõe a visitar pelo menos o seu urologista, o seu cardiologista, dificilmente vai escapar alguma coisa ali. Porque eu mesmo, eu tenho pacientes que só vão em mim, eles falam, você é meu médico. Então, esses pacientes, eu tomo a liberdade, inclusive, de fazer o rastreamento cardiológico dele. Eu peço perfil lipídico,
que são coisas que eu sei interpretar. E se aí se eu vejo que está alguma coisa errada, eu falo, olha, eu preciso te encaminhar para um colega cardiologista. Ele falou, não, então tudo bem. Mas ele tem, às vezes, meio preguiça. O homem não tem essa cultura, Lucas. Na verdade, é isso. A mulher, desde muito jovem, ela tem que ir no ginecologista, no médico. Ela se acostuma a ir no médico por causa do acompanhamento ginecológico. Isso a gente está falando de meninas de 10, 11, 12 anos. O homem não. O homem... A gente vive numa sociedade patriarcal meio machista ainda. O homem assim, não quer ficar doente, não precisa de médico, não sinto nada, estou ótimo, não quero fazer exame de toque, nada. Então, essa é uma crença que tem que cair por terra, porque isso é uma banalidade. É um exame que dura 5 segundos. Entendeu? Então, assim, se tratar com humor a questão, tudo bem, contanto que vá no médico. Entendeu? Boa noite. Doutor, eu sou conselheiro municipal de saúde e eu gostaria, assim, de uma informação como é que a gente pode pilotar a política municipal de saúde pública, principalmente com relação à saúde do homem. Pelo que o senhor explanou aí, o principal fator de prevenção seria o rastreamento. Então, o rastreamento, eu estou entendendo que todo homem, a partir de 40 anos, eu preciso de ter um urologista já para estar fazendo a busca, né? Essa busca, ela pode... os sinais para essa busca podem estar, por exemplo, pela clínica geral, não sei se o meu raciocínio está certo. A pessoa passa pelo clínico, o clínico vê pela idade, ele já indica para que o serviço de urologia faça a busca desse paciente para saber. E a minha segunda pergunta é com relação se o câncer de próstata deixa o homem impotente. Perfeito. Então, respondendo a primeira pergunta, isso é uma discussão que eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o Lucas, a gente bateu um papo antes da apresentação, justamente sobre medidas públicas para tentar minimizar o impacto da doença na sociedade. Eu enxergo dessa forma, sim. Eu acho que tem que se investir em rastreamento. Inclusive, quando vem o Novembro Azul, que é o grande chamariz para a pesquisa de câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia incentiva, inclusive, caravanas. A gente participa de caravana, a gente vai em praça, para conscientizar os pacientes a irem ao médico. E muitas vezes a gente oferece, a gente monta trailer e escolhe PSA e examina aí 10, 15 mil homens, às vezes, durante algumas semanas. Eu acho que no município seria possível fazer isso, implantar em postos de saúde, em atenção primária, pelo menos a coleta de sangue do PSA. Facilitar o acesso da população a ter, pelo menos, o exame de sangue colhido. Se você não puder ter um especialista lá fazendo o exame de toque. E na alteração, de repente, do PSA, encaminhar imediatamente para um auditório de especialidades. Às vezes não é o ideal, porque o ideal é você botar um urologista em cada posto, mas isso é inviável. E às vezes economicamente inviável, né? Financeiramente inviável. Agora, de repente, você botar um posto de coleta sanguínea, você não precisa nem de médico. Você põe um técnico de enfermagem, põe coletar, identifica e vai mandando. E aí aquilo lá passa por uma leitura, esse aqui está meio fora. Ou põe um urologista, às vezes, para avaliar ali 50, 100 exames e fala, esse aqui eu acho que está errado. Entendeu? Então, acho que é nesse sentido que eu acho que poderia começar a filtrar esse tipo de paciente. Algumas cidades têm ambulatórios de especialidade, que é um meio termo entre a atenção primária mesmo, que é quem está lá no postinho de saúde, e o hospital secundário. Então, pronto. Então, eu acho fantástica. A ideia do ambulatório de especialidades eu acho excelente. Por quê? Porque ela põe mais uma rede, uma interface ali antes para a resolução de patologias de muito baixa complexidade, que não precisam chegar no hospital. E aí você vai guardando vaga no hospital para aquelas patologias realmente que precisam de tratamento de média ou de alta complexidade, né? Senão você não consegue otimizar os seus leitos, né, da força médica. Boa pergunta. Não é consensual, mas tem muitos trabalhos, e principalmente da década passada, que sugeriam que o licopeno, que é uma substância que o tomate é muito rico, ajudava na prevenção do câncer de próstata. Como eu disse, não é consensual, mas há alguma evidência de que o licopeno possa, sim, ajudar na prevenção. E não é comer o tomate de qualquer jeito. Na verdade, a absorção do licopeno ela é facilitada por veículo oleoso. Então, molho de tomate é o melhor jeito de absorver o licopeno. Mas, como eu disse, não é consensual, mas para quem gosta de tomate, eu sugiro que coma tomate mesmo. Ótima pergunta.
Ótima pergunta. Há uma campanha... a medicina, é engraçado porque ela tem altos e baixos e ela cada hora caminha para um lado, né? Então, na última década, eu acho que houve um incentivo muito grande para se criar protocolos, guidelines, para diversas patologias. Então, fala assim, não, o cara tem, para câncer de próstata, é isso aqui, ó, aí tem seta, né? Tem uns box lá, vai ligando a seta. E queria se enquadrar todos os pacientes naquele guideline, que eu acho um erro. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que guideline ele serve para uma orientação, porque às vezes para o médico que às vezes ou não é especialista ou não lida com aquela patologia no dia a dia, ele não se perder no raciocínio clínico. Mas você querer enquadrar o paciente em todo o guideline, eu acho incorreto. Eu acho que o guideline é uma diretriz, mas a medicina agora caminha muito mais para a personalização da medicina, que eu acho que é o que está correto. Você não é igual a mim, que não é igual a ele. Você tem uma história diferente, uma etnia diferente, você tem um fator de risco hereditário diferente, você tem hábitos diferentes. Como é que eu posso te tratar igual a ele? Então, nessa visão, tem se incentivado a individualização, inclusive do rastreamento. Eu faço isso, particularmente no meu consultório, eu faço isso. Então, quando eu pego pacientes, e uma coisa que eu notei que é muito boa no passado recente, é que cada vez os homens têm procurado consultório urológico mais cedo. Talvez muito o resultado fruto dessas campanhas de incentivo, como é o Novembro Azul, de conscientização. Então, eu tenho pacientes jovens mesmo, que vão lá falar sobre, eu queria fazer a vasectomia e já queria fazer o exame de próstata. É muito comum, felizmente. Agora, eu pego pacientes, às vezes, que têm etiologia caucasiana, então, são brancos, né, descende lá de alemão, holandês, etc., que eu já sei que é uma etnia de mais baixo risco. Não tem nenhum caso na família cometido pela doença. Então, um PSA que é menor que 1, que é baixíssimo, faz o toque, é totalmente normal, a próstata dele é de 15 gramas, parece uma azeitona. Não tem nenhum sintoma, quer dizer, eu tenho certeza que se eu examinar esse paciente no ano que vem, ele vai estar igual. Então, eu me dou a liberdade e discuto isso com o paciente. Falo, olha, porque tem paciente que quer fazer tudo ano. Falo, não, eu me sinto mais seguro fazendo tudo ano. Também, óbvio que eu não vou me opor. Mas se ele se sente seguro com esse rastreamento, e eu garanto essa segurança para ele, a gente faz uma programação diferente no caso dele. Eu falo, você pode fazer um retorno bienal até seus 50, e a partir daí a gente começa a fazer anual. Não, você falar, tá bom. Ah, não, então eu prefiro vir, porque daí eu acabo só vindo em você, aí você já pede exame de cardiologia. Não, então vamos manter anual. Então, isso que eu chamo de personalização, você identificar se o seu paciente é de muito baixo risco, ou de um risco que você já fica um pouco mais atento, e aí você criar uma periodicidade de retorno adequada para o paciente que está na sua frente. Né? Ele é o segundo mais letal. Boa pergunta, Lucas. E pode ser um divisor de águas isso aí. Se ele pula um ano e de repente ele desenvolve um tumor que já se desenvolve de forma agressiva, porque o tumor ele não é que ele vai se tornando agressivo, ele aparece agressivo. Não é que ele vai de 6 para 7, para 8, para 10. Ele aparece, ele pode ser um tumor pequeno, de quantidade de tumor, de um nódulo pequenininho. Se biopsia, ele é 10. Quer dizer, aquele tumor daqui a 6 meses, ele já quadriplicou de tamanho. Ele pode ser maior, se biopsia ali, ele é um 6. Ele talvez daqui a 2 anos vai ter crescido 2 milímetros. Então, o comportamento dele depende muito da nota histológica dele, que é aquela escala de Gleason. Ela dá nota de agressividade tumoral. Então, pular um ano, porque um ano, convenhamos, um ano é bastante tempo de intervalo. Então, e se você pula um ano, na verdade, você pula 2, né? Porque você não faz você fez em janeiro, aí você não fez em janeiro do outro ano, você vai fazer no outro. São 2 anos que você não foi examinado. 2 anos é tempo suficiente para uma doença que, a priori, poderia ser curável, não ser mais. Então, tem que anotar no calendário mesmo, e exceto nesses casos que eu comentei, que dá para se fazer um espaçamento maior, porque se entende que o paciente é de muito baixo risco, a recomendação realmente é que se faça um acompanhamento com periodicidade anual.
Tem uns relatos disso, na verdade, de frequência ejaculatória como influente ou não no risco de câncer de próstata. Eu confesso para você que assim, eu nunca li nada a respeito do tema que me convencesse que isso pode ser preventivo ou fator de piora. Mas o fato é que assim, todo tratamento que vai para câncer de próstata remete muito à questão sexual por causa do risco da disfunção erétil. Mas mesmo naqueles pacientes que se submetem ao tratamento, e volta a lembrar, né, o foco do tratamento, você nunca pode esquecer que você está lidando com uma doença maligna. Tem que curar o paciente. Então, às vezes o paciente fala, pô, mas eu acho que eu não vou operar porque eu não estou sentindo nada. Aí eu corro o risco de ficar sem minha potência. Quer dizer, então, às vezes o paciente ele se sente desencorajado a progredir com o tratamento. E isso não pode acontecer, porque a doença vai progredir. Então, mesmo os casos onde você acaba tendo uma morbidade do tratamento, né, uma sequela que seja uma disfunção erétil, hoje há vários tratamentos para disfunção erétil, que vão desde de pílula via oral até, em última instância, colocação de prótese. Mas há vários meios de se oferecer uma retomada da vida sexual para o paciente, no caso eventual dele ficar com uma sequela permanente da intervenção. Né? O coito desprotegido, ele sempre vai colocar o paciente numa situação de maior risco para contrair doenças sexualmente transmissíveis, isso é fato. Agora, as doenças sexualmente transmissíveis não são fator de risco para câncer de próstata, elas são fator de risco para câncer de pênis. Então, por exemplo, doenças HPV, que é uma doença muito prevalente na população em geral, ela pode ser uma condição que se deixar progredir, acabar tendo uma diferenciação ali celular e virar um carcinoma espinocelular, que é o mais frequente no pênis, por exemplo. Então, essas atividades de coito desprotegido acabam favorecendo infecções de um modo geral, né? Até uretrite, a antiga gonorreia, né? O HPV, que era a antiga crista de galo. Então, isso sim. Mas as DSTs, elas comprovadamente, cientificamente, não são fator de risco para câncer de próstata, mas para câncer de pênis elas são fator de risco. Duas. Tem? Você tem limite de número de biópsias? Ah, perfeito. Boa pergunta. Ótima pergunta, senhora. Qual é o seu nome? Bernadette, ótima pergunta. Não tem limite, mas eu acho que precisa haver um bom senso quando você não deve progredir com as biópsias. Então, só retomando um pouco, lembra como que é feita a biópsia? A biópsia ela é amostral. Você tem a glândula inteira. Pensa numa laranja e pensa que eu te dou uma agulha para você espetar a laranja. Eu falo, você pode espetar ela 12 vezes ou 18 vezes. Eu garanto para você que você não consegue espetar absolutamente todos os espacinhos da laranja. Tem os entre espaços. Então tem que lembrar isso. A biópsia ela é amostral. Você pode não pegar o câncer na biópsia, não é porque ele não está lá, é porque a tua agulha não alcançou ele, mesmo guiado por um ultrassom. Então, por que se repete biópsia, então, Bernadette? Se repete biópsia quando você tem indício de que tem uma doença oculta e você pega um resultado de biópsia negativo e você não se dá por convencido. Claro que não é assim. Eu acho que ele tem tumor, eu biopsio, viu negativo, eu falo, não, vai lá de novo. Não é assim. A biópsia, do jeito que ela é feita hoje, ela nos dá uma segurança de que ou não tem doença de fato, ou se há uma doença que não foi captada pela biópsia, provavelmente uma doença insignificante. Por quê? Porque ela escapou da agulhada. Agora, se no segmento do paciente você tem uma biópsia negativa, mas tem indícios que a doença ainda está lá, que indícios seriam esses? O PSA que te levou a biopsiar a primeira vez, já estava aumentado, ele continua aumentando. Quer dizer, você tem um foco de fumaça, você foi lá e não viu fogo, a fumaça aumentou, você vai lá e vê de novo. Então, a lógica de fazer uma rebiópsia, geralmente, é a busca
de se esclarecer um diagnóstico que você tem convicção que pode estar equivocado e que não foi detectado por uma limitação da biópsia amostral, tá certo? E aí, às vezes, numa segunda ou numa terceira biópsia, você é capaz de detectar a doença. Então, isso é uma das situações que se faz biópsia repetida. Existe um trabalho de um autor que chama Djavan, ele já é um trabalho um pouco mais antigo, foi publicado antes do ano 2000, se não me engano foi em 97, que ele foi ver qual o índice de você encontrar de fato uma doença clinicamente importante, depois de quantas biópsias vale a pena você persistir nessa ideia. Então ele mostrou que depois da quarta biópsia, a chance de você ter uma doença significativa é menos de 5%. Isso é um trabalho que eu acho muito importante para impor limite, bom senso, em quando parar de também não ficar agredindo o paciente, porque como eu mostrei, a biópsia de próstata não é uma biópsia das mais tranquilas, né? O seu irmão já deve ter comentado com a senhora. Então, eu acho que tem que ter um pouco de discernimento para indicar ou não uma biópsia repetida, que é uma situação também que a gente pode lançar mão da ressonância, que eu tinha comentado. A ressonância, às vezes, ajuda a mapear melhor a próstata, e aí, se você for repetir a biópsia, já vai dirigido para uma área mais suspeita. Então, você fala, o ápice esquerdo da biópsia tem um nódulo ali que está esquisito. Então, essa informação dá ou para o urologista que faz a biópsia, ou para o radiologista intervencionista que faz a biópsia, mirar já numa área mapeada e aumentar a chance da amostra dele vir positiva, se ele desconfia que a doença está ali. Sim, boa pergunta também. Por que não usa em todo mundo se é um exame que traz tamanho esclarecimento? Porque é financeiramente inviável. A ressonância magnética é um exame caro. Então, não pode ser usado como ferramenta de rastreamento. Toda proposta de rastreamento que tem a intenção de trazer benefício para questões de saúde pública, elas têm que ser financeiramente viáveis e facilmente acessíveis, coisa que a ressonância não é. Então, tem cidades que não têm ressonância magnética. Existe um investimento muito alto para se ter uma máquina de ressonância. Não só porque a máquina custa muito caro, como todo o aparato para você instalar uma máquina de ressonância é muito caro, porque a gente está falando de energia radioativa. Como o treinamento de radiologistas para laudar um laudo desse de PIRADS tem que ser um treinamento avançado. Então, financeiramente é inviável. Por isso que tem que ter um filtro. Assim como a gente não biopsia todo mundo. Você não fala assim, então por que já não biopsia todo mundo? Porque é mais morbidade do que benefício. Então, as ferramentas de rastreamento se restringem ao toque ao PSA. E acreditem, porque daí tem muitos pacientes também me perguntam isso, né? Mas como que em 2020 está fazendo toque ainda e colhendo PSA, que é um negócio que a gente ouvia falar há 20, 30 anos atrás, e não muda? Acreditem, se investe muito, muito em pesquisa para métodos diagnósticos em câncer de próstata. Em qualquer congresso que a gente vai, europeu, americano, etc., chove pesquisa buscando outros marcadores sanguíneos, urinários, que possam substituir ou serem mais acurados do que o próprio PSA. Mas ainda não se encontrou uma ferramenta melhor. Muito obrigado, viu? Doutor, só nos resta deixar o nosso muito obrigado, né? Pelo tempo, pela disponibilidade de ter vindo até a nossa cidade. Não é possível mensurar o benefício que a sua palestra pode ter trazido para a nossa população, mas a gente tem certeza absoluta de que as explicações que foram dadas, os cuidados que devemos ter, né, como foi dito na palestra, como isso trará benefício para a nossa sociedade, para a nossa saúde, para a longevidade das nossas pessoas. A gente aprende. Nunca tive a oportunidade de participar de uma palestra sobre isso. Estou próximo da idade, né? Acredito que logo estarei procurando o meu urologista, mas com toda certeza esse conhecimento será transmitido e a nossa cidade só tem a agradecer. Tá bom? Nosso muito obrigado. Vou pegar aqui o nosso diploma. Dá licencinha. A gente fez um pequeno lembrete aqui da nossa Câmara, tá bom? E o nosso muito obrigado mesmo, viu, doutor? Que Deus te abençoe. Foi um grande prazer conhecê-lo, uma pessoa adorável, muito simpático,
enfim, só de ter vindo à nossa cidade e contribuído com a gente espera que de alguma forma a vida nos possa permitir retribuir essa palestra e esse benefício para a nossa população, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão. Obrigado. Pessoal, boa noite, um bom retorno aos seus lares. As pessoas que estavam nos assistindo, nosso muito obrigado. E até a próxima palestra. Um grande abraço. Obrigado.